pergunte sobre o Residencial Açores. Tomás Imóveis, profissionalismo e competência. Bom dia, ouvintes da NBC FM, já estamos no ar com mais um programa Eles e Elas. Hoje o time é totalmente desfalcado aí, o Dr. Guilherme, por motivos pessoais, não pôde vir. E o nosso venerável Sérgio, por motivos maiores aí, de lei eleitoral, está afastado do programa. Então, já antecipadamente peço algum perdão se eu cometi algum equívoco aqui na mesa de som, afinal, faz tempo. Mas nosso convidado hoje, é o pré-candidato a prefeito de Imbituba pelo PT, o Dr. Rosenvaldo Júnior, e o seu pré-candidato a vice, o Zaga da Incor, também estará a partir das 11h30 conosco aqui pela NBC FM. Bom dia, Gislaine. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos começar mais um bom debate, uma conscientização política. Bom dia, Alexandre. Bom dia, operador. Tá escorrendo a lágrima já ou não se emocionou ainda? Não. Bom dia, Gislaine, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Dr. Rosenvaldo. Espero que essa entrevista aqui seja construtiva para todos, não só pra gente. Alexandre, eu acompanhei uma notícia essa semana e já na manchete me lembrei de ti. Opa! Não só pelo teu bom gosto para futebol, mas porque trata-se de um assunto envolvendo imposto. E como eu sei que tu tem essa coisa de anarcocapitalismo, ou aquilo que eu chamo de comunismo de direita, o que tu achou aí da condenação do Messi por sonegação de imposto? Cara, eu primeiro que eu fiquei assustado, porque eu achei que não ia ter uma condenação. É o Messi, né, cara? Só que quando eu fui ver e li vários artigos e tal, primeiro que ele foi burro, né? Porque ele não sonegou imposto em um país como o Brasil, ele sonegou imposto em um país como a Espanha. É diferente, é muito diferente, né? E aí eu fui ver que não só ele, mas Neymar e outros jogadores do Barcelona estão sendo investigados por sonegação. Aí eu comecei a ligar os pontos, sabe? Barcelona, Catalunha. Aí eu comecei a ligar os pontos e eu vi que tem uma coisa errada. Movimento separatista. Se Barcelona sai da Espanha, acabou a Espanha. E todo descendente português, todo português quer isso, né? Que a Espanha que se dane. Mas aí eu fui ligando os pontos e tal. O que tem de jogador fazendo isso, cara? Se ele tivesse comprado o Bitcoin e jogado tudo pro Bitcoin, isso não teria acontecido. Lá veio o fanático pelo Bitcoin. Não, até há quem diga que a conta que o Romário tem na Suíça era pra isso, né? Pra sonegação de imposto. Sonegação? Até tem quem quando tu vê a palavra Suíça, tu geralmente já pensa nisso, né? Porque cá entre nós. Suíça é um país maravilhoso. Ou o Panamá, né? Mas a nossa estudante é uma menina aplicada, rapaz. Eu ando acompanhando os posts da Gislaine no Facebook. Se eu conseguisse ter essa capacidade de aprender tão rápido e tão bem igual ela, sem precisar da Ritalina, né? E eu sem precisar da cafeína, né? Porque... sem precisar da cafeína. Eu não sei se a Gislaine acompanhou o nosso programa sábado, que ela não pôde vir. Não pude acompanhar. É um tema que ainda essa semana me perturbou bastante, até fiz algumas postagens sobre isso, sobre a prioridade do atual ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Gilberto Kassab, que é de regulamentar a Netflix. E nisso eu me lembrei de ti. Na hora, senti tua falta sábado no programa, quando tratamos disso, Porque, ou seja, eu penso da seguinte forma: a Netflix está oferecendo um serviço bom, barato, tirou cerca de 2 milhões de assinantes de TV por assinatura, a concorrência é isso, E o Ministério de Ciências, Tecnologia e, entre aspas, Inovação, agora quer equilibrar essa concorrência punindo o bom. Porque, na verdade, essa intervenção é muito mais política, ideológica, do que questões mercadológicas, né? Então, assim, regular a Netflix colocando uma situação de que nós que pagamos, eu pago para assistir um filme mensal R$18.
É uma locadora em casa por R$18 por mês. Vê assim, ó, a minha opção individual está sendo desrespeitada por um governo que quer regular para que a gente seja obrigado a fazer assistir o que eles querem, da forma que eles querem, no plano que eles querem. Que liberdade nós temos? Onde é que está a nossa liberdade de escolha? Então, quanto mais legisladores querem impor leis sobre a nossa capacidade de livre escolha, mais nós vamos ficar aprisionados ao sistema que nós temos. E protegendo quem? Protegendo que tipo de sistema? Uma coisa que eu notei que a maior parte dos comentários lúcidos, né, porque internet tem que pegar e peneirar os comentários, a maior parte dos comentários lúcidos falava muito de lobby. Falava muito de lobby. Eu até depois, né, me espantei e até comentei com um amigo meu. Eu disse, né, que o dia que a palavra lobby fizer parte do dicionário da maior parte dos brasileiros, aí sim nós vamos ter uma dimensão do que é o Brasil, desde que se tornou uma república. É o toma lá da cá, não é? Eu quero um benefício. Eu tenho dinheiro para comprar um político para fazer uma lei que me proteja. Eu quero fazer um prédio além do tamanho do limite de altura que me é permitido por lei, ou fazer uma construção em um terreno que é protegido por lei. Tem dinheiro? Se compra e se faz leis para permitir. Vai ter que pagar alguém para mudar a lei. Sim. Né? Agora, interessante que eu estava lendo semana passada, e isso não é uma exclusividade do Brasil, né, que no governo dos Estados Unidos já foram aprovadas leis determinando que tipo de roupa uma criança deveria usar para dormir. Caraca. Sim, houve também uma outra lei nos Estados Unidos dizendo que todos os colchões deveriam ser de mola. E aí? Né? Não é uma exclusividade nossa, são práticas, né, que são, infelizmente... Então, cidadão consciente. Né, um cidadão consciente da sua responsabilidade em escolher pessoas para nos representar. Vai lá ver um determinado político ou deputado colocando esse projeto de lei para beneficiar um certo grupo. Então, assim, ó, a crítica está na nossa escolha. Na nossa capacidade de escolha de políticos que realmente não enxergue o lado dele do lobby, de ganhar o dinheiro. Eu penso, eu já volto, penso que o problema realmente é só nos eleitores. A pessoa não tem o hábito de pesquisar o histórico de um candidato antes de votar, de ver onde ele trabalhou, como ele trabalhou, quem é que está por detrás dele. Né, eu até brinquei esses dias num comentário que eu fiz numa roda de amigos dizendo que o Congresso deveria contratar costureiras para bordarem nos ternos dos deputados os seus patrocinadores, né? O logo dos patrocinadores. Foi até a brincadeira que eu fiz e que por fim deu uma certa viralizada. Posso opinar? Doutor Júnior, deve opinar. Bom dia. Por favor. Bom dia. Bom dia aos ouvintes aí da NBC. Obrigado ao convite feito pelo Alisson. É que eu estou ouvindo aqui a discussão, né? A princípio ia começar às 11h30, eu acho. Eu sabia que ia se coçar, eu sabia. Não, eu acho que duas coisas. Eu acho que a questão da intervenção aí do Ministério, então é uma coisa que dessa vez não está partindo da Câmara, né? Está partindo do Ministro. Do Ministro, né? Gilberto Kassab. Eu acho que tem muito mais de questão econômica do que de questão política e ideológica. Eu acho que não é que queiram forçar a gente a ver qualquer coisa, não. Eu acho que querem arrecadar mais de um setor que não está pagando imposto, né? E aí sim recebendo o lobby das TVs por assinaturas e até das TVs abertas, que perdem clientes a partir do momento que tu tem uma outra fonte de entretenimento que seja mais barata. Então esse lobby existe por conta dessas operadoras, mas eu acho que
o fundo disso tudo não é questão política ideológica, não. Eu acho que a questão é dinheiro mesmo, né? Dinheiro para dinheiro para o governo. É questão de dinheiro, mas é questão... O que eu questiono é a minha liberdade de escolha. Com certeza. E aí, assim, a liberdade de escolha da gente, hoje, é refém dos desejos econômicos de grupos, principalmente dos grupos mais poderosos. E aí, com relação à questão política, né, que tem no meio, todo o processo inicia por conta do eleitor, mas é por conta dessa relação espúria que existe de financiamento de campanha. Então não é que o cara vai lá comprar o deputado depois, portanto, para ele aprovar uma lei que seja favorável à sua empresa. É que o cara já elegeu o deputado dele, então ele já financiou por financiamento, né, por doações legais, como eles falam. Todo mundo agora vai na televisão e diz, não, todas as minhas doações foram legais. Foram legais, né? Mas aí o cara lá doou 1 milhão para minha campanha, eu vou ser legal com ele também depois quando eu for, quando for deputado. Troca de favores, né? Então, assim, essa relação de financiamento que tem que mudar. A gente deu um passo aí no último ano muito tímido por conta das primeiras manifestações que tiveram, né? Então acabou o financiamento partidário? Não, acabou o financiamento empresarial de campanha, né? CNPJ não pode doar mais, só pessoa física. Isso já segura, por exemplo, o Odebrecht não vai poder doar, né? E OAS e essas empreiteiras todas não vão poder mais fazer doações, mas os seus donos vão, né? Então é uma mudança que a gente não sabe até que ponto vai alterar, surtir efeito. E o que a gente tem que levar em conta é que a grande maioria das campanhas, das grandes campanhas, né, seja de partidos de esquerda, seja de partidos de direita, partido inclusive que eu faço parte, né, as campanhas nacionais, estaduais, usam muito, infelizmente, do que se chama de caixa 2. Né? Então eu não vou doar para ti, não vai aparecer lá no orçamento de campanha. Mas o dinheiro que a gente vê na eleição aqui, né, de cabo eleitoral que recebe, de cestas básicas, gasolina, e o que todo mundo sabe que acontece, né, isso aparece na prestação de conta de alguma campanha? E será que vai deixar de existir agora que a lei mudou, né? Então é uma coisa que eu questiono muito, né? Eu fiz a minha campanha, a última campanha para prefeito, né? O volume, o tamanho de campanha, ou o gasto, né, que a gente foi menor do que a maioria dos candidatos a vereadores que estão eleitos, né? E aí, onde é que está a igualdade, né, eleitoral? E desse jeito é que as pessoas escolhem, né, por conta de volume de campanha, de tamanho de dinheiro. Então fica muito difícil de a gente ter uma mudança nas pessoas que nos representam, porque as pessoas que nos representam hoje são as pessoas que representam o grande poder econômico e estão sendo financiadas por ele. Agora, quando fala em poder econômico, o que é assim, ó, tu diz poder econômico é o mercado que interfere? O sistema bancário? Quando eu digo poder econômico... Assim, ó, porque eu vejo o PT falar muito do grande capital. Não, quando eu falo poder econômico aqui, me referindo à campanha, eu estou falando de dinheiro para a campanha mesmo. Então, se a gente pegar o valor declarado, né, o valor declarado de campanha, que a gente teve na última eleição, que a coligação do atual prefeito teve, que a coligação do outro candidato tiveram, a gente vai lá e vê quanto é de dinheiro que cada um gastou em sua campanha. Certo? Quando a gente vai num comício dos candidatos, quando a gente foi na última campanha, a gente vê uma carreata de 10 carros chegando para o comício, vê uma carreata de 500 carros e uma carreata de 1.000 carros. Né? Isso é poder econômico, porque todo mundo está lá, precisa de gasolina para ir, né? Teoricamente precisa de gasolina para ir, tu precisa de um aparato de som para montar o teu comício, tu precisa de bandeira, de cartaz, de show de luzes, né? Então isso é poder econômico, né? Então se eu tenho R$1.000 para fazer um comício, ou se eu tenho R$100.000 para fazer um comício, essa diferença econômica, né? Essa diferença econômica vai fazer diferença, vai se traduzir em diferença eleitoral. Agora, assim, é o grande capital que está fazendo isso? Talvez o grande capital local, né? O grande capital daqui. É alguém que tem interesse em eleger determinados candidatos. Agora, doutor Júnior,
uma observação que eu faço, eu acho que uma prática extremamente danosa, não só para o Brasil, isso acontece em vários países, na América Latina principalmente, é o corporativismo. Né? É essa relação, como o nosso colega Guilherme fala, a relação promíscua, né, entre a empresa privada e o poder público e o governo. Na sua opinião, existe como manter um elo entre o privado e o público de uma forma, digamos assim, honesta? Ou isso deve ser rompido porque a maldade vai ponderar nessas relações? Eu acho que existe uma forma, sim, né? Fiscalização. O único jeito é o nosso... por isso a gente tem a nossa democracia baseada em 3 poderes, né? Que seriam... que era um para fiscalizar o outro, né? Exatamente. Então, assim, quando isso não funciona, né? Quando isso não funciona, é que a coisa desbalança para um lado, né? Então, assim, se não estão me fiscalizando, eu sou amigo lá do governador, do prefeito, né? Sem querer aqui citar nomes, sem querer relacionar caso nenhum, mas falando no genérico. Eu sou amigo do fulano que está governando, né? Não tem ninguém me fiscalizando. Eu chego lá pro fulano, ô fulano, a estrada aí custa 50, mas se a gente fizer por 100, fica 25 para ti, 25 para mim, tá tudo bem? É a negociata. Então é isso que começa, é isso que acontece, né? Então aí quando vem uma operação Lava Jato como essa que está acontecendo, que aí começa a botar o Cunha, né? E ministros e um monte de gente, assim, todo mundo acha, mas como é que está fazendo isso, né? E parece, o que parece, assim, começaram a fazer isso hoje, né? E aí o partido que eu venho hoje está jogado aí, né, na berlinda. No limbo, né? Porque o PT fez isso tudo, não foi, gente, né? Assim, se a gente quiser ser honesto, justo, o partido teve erros, tem que pagar por isso, né? E a investigação que mostrar quem é culpado que seja, mas assim, isso vem de tempos áureos, né? Então, isso vem do Império, né? Isso vem do Império. Tem gente advogando aí em favor da volta dos nossos militares, e tinha no período militar também. Só que a gente não sabia, né? Mas tinha. Exato. Agora hoje, assim, por conta de uma liberdade de imprensa que existe maior, né? Por conta de uma atuação da Polícia Federal, que é uma atuação mais isenta, e não vou dizer assim, nem vou nem dizer que assim, o PT que fez isso, não, é porque a nossa democracia talvez tenha evoluído a esse ponto, né? Hoje, com tudo isso, as coisas aparecem, mas quando a coisa aparece, não é que piorou, às vezes tem que estar melhorando, é o que eu tenho dito, né? E tomara que continue aparecendo, que continue melhorando, né? É o vento da mudança, né? Porque na verdade só está na brisa. Porque o vento ainda não veio. Agora, sim, depende muito de a gente pedir por isso também. A gente vive numa democracia, né, que é democracia representativa. As pessoas acham assim, eu vou lá, votei, escolhi meu candidato, agora eu vou para casa e vou viver a minha vida. E não é. E tchau por 4 anos. Tem que ter uma democracia participativa, né? Então, assim, se eu não sou político partidário, não sou obrigado a ser, eu não gosto de partido, não quero me filiar a partido, não quero ser candidato, não quero fazer campanha para ninguém. Mas eu tenho meios para poder cobrar de quem eu elegi, né? E poder estar fiscalizando, cobrando, fazendo o meu papel de cidadão. E a sociedade hoje está se organizando para isso, né? Tanto que hoje nós temos observatórios sociais. Exato, eu ia dar esse exemplo. Isso é um exemplo, assim, eu não sou político, mas eu quero que as coisas funcionem. Eu vou lá e vou dar minha participação, meu tempo de folga, vou dedicar 1 hora, 2 horas para o observatório social, vendo se as coisas estão sendo feitas certas. Só para lembrar nossos ouvintes, né? Nós trouxemos aqui o Vince e o Tadeu do Observatório Social. E nós tivemos uma audiência muito grande, né, até pela internet, e um amigo meu em Uberlândia já movimentou o pessoal da cidade e já estão montando um observatório lá, a partir daquela entrevista que nós fizemos aqui, né? Para ver. Mas uma manchete que saiu aqui agora, lembrei de novo de vocês dois. Preço do alvará do táxi despenca após Uber, e Prefeitura de São Paulo libera a venda. A livre concorrência é uma beleza. Eu li, eu não sei se a frase é do Friedman, né, ou do Mises, que diz que a concorrência fez mais pelos consumidores do que todas as boas intenções de qualquer governo da história do mundo, né? Doutor Júnior, é uma curiosidade até pessoal minha, né? A sua opinião sobre esses aplicativos como o Uber, ou como esse outro aplicativo que surgiu em São Paulo de entrega rápida de moto, que agora tem um deputado querendo, né, proibir,
porque o serviço é muito bom e está prejudicando a concorrência. Qual é a sua opinião sobre esses novos comércios eletrônicos que estão surgindo? Você acha que eles devem permanecer como estão, pagando ali o imposto sobre o serviço que eles pagam, ou o governo precisa regulamentá-los? Eu acho que toda grande ideia gera riquezas, gera milionários e gera melhora de serviços, né? Isso falando economicamente, falando na ciência, a mesma coisa, né? Em termos da medicina, o cara que descobre uma revolução médica, né? Uma nova técnica cirúrgica, uma nova droga, né? Que trata uma doença até então intratável, né? Isso vai gerar uma revolução mercadológica, né? E vai gerar também atritos de quem dominava o mercado até então. Eu acho que é justamente esses que pedem mais regulamentação, que pedem proteção. Aí essa é a questão. Eu acho que o que a gente tem que pensar sempre é no benefício do consumidor, né? Claro que se a concorrência é desleal, né, daqui a pouco eu vou destruir ali o fulano que fazia o serviço, eu vou ficar sozinho no serviço e aí eu vou poder explorar o consumidor, né? Então, essa noção a gente tem que ter também, né? E se a gente favorecer demais o lado de cá, o lado de lá acaba, o lado, né? É igual a história de um grande mercado que chega num local, né? Tem o mercadinho da comunidade e o mercado põe o preço tudo lá embaixo. Ele pode trabalhar no vermelho 1 ano. Aí o mercadinho quebra, agora é comigo, agora o preço não quer. É o duping, né? Ou seja, eu vou trabalhar no prejuízo para quebrar o concorrente. Se eu não me engano, foi a Gol que tentou fazer isso. E a Gol quebrou. E a Gol... houve uma pequena falha aí, né? Mas então assim, eu acho que o grande poder, o grande dever do Estado, do governo nisso é ficar atento, é poder estar atento e ver se as coisas estão fluindo para benefício do consumidor. Se o Uber vem, está oferecendo um bom serviço, né, está cobrando mais barato, está regulamentado, está pagando o imposto devido, né, o que eu vou fazer contra o Uber? Nada. Né, que bom que está prestando um bom serviço. Se a rede de táxi está perdendo com isso, a rede de táxi tem que melhorar. Tem que melhorar. Eu fui aí alguns anos, uns 2, 3 anos atrás em São Paulo e já tinha um aplicativo do táxi, acho que é Táxi Já, que eu até baixei no meu celular, que funcionava muito bem até. Uhum. Eu botava ali, pedia o táxi por ali, ele já me localizava pelo GPS, o táxi mais próximo está a 2 minutos, vai chegar. O número do carro é tal, o motorista tal, a avaliação do motorista é bem avaliado, não sei o quê. Então, essas coisas acontecem e se vir outras concorrências, isso vai estimular, né, que a melhoria aconteça cada vez mais. Alexandre, queria falar? Tu vê que o que o doutor acabou de falar é mais ou menos o que acontece no setor das telecomunicações no Brasil, né? Tu tem, por exemplo, empresas como a Oi, e a Vivo, que acham que o WhatsApp, que acham que esses serviços são inimigos, e tu tem a TIM. Não tô aqui dizendo que a TIM é perfeita e tal, mas se tu for observar, a TIM ela olha pro WhatsApp como um amigo. E essas empresas adoram dizer que assim, a gente vai começar a taxar isso aí tudo porque não estão pagando pra gente. O WhatsApp não paga, por exemplo. Tá, mas as pessoas estão pagando a internet no celular. Então já está tendo um lucro. Então eu não entendo como eles falam, a gente vai ter que proibir o WhatsApp aí porque estão usando um serviço sem pagar a gente, não sei o quê. Não, cara, ele já está pagando pela internet. Então, o que a TIM fez? Começou a vender pacotes específicos para determinados serviços e destruiu, basicamente, a concorrência da Vivo. A TIM entende que o WhatsApp, esses Telegram e todos esses serviços são amigos e começou a fazer pacotes especiais. E quando o WhatsApp caiu pela segunda vez, se caísse a terceira ia ser tipo o Vasco, mas a segunda foi o Grêmio, então tanto faz. Aqui só tem Colorado. Fica quietinho. E quando caiu pela segunda vez, a TIM simplesmente liberou de graça o WhatsApp para quem pagava. Liberou o SMS na segunda queda do WhatsApp. Na segunda queda do WhatsApp eles liberaram de graça, assim, pra quem quiser, tá tudo bem. Cara, se tu for observar a margem de lucro da TIM na semana seguinte, tu vê assim que eles realmente sabem o que estão fazendo
no sentido de apoiar quem está certo, né? Ou e seja, a Oi... Ou seja, quem está cuidando da estratégia econômica deles é de Boston e não de Frankfurt. Se fosse Frankfurt. Mas tá bom, gente. O Zaga já está aqui nos nossos estúdios aqui. E nós voltamos a seguir. Nós vamos tentar focar aí o assunto um pouco mais em Imbituba, né? Lógico que nós vamos tratar de alguns assuntos mais. Governo de Imbituba, trabalhando sério pelo bem de toda a população. Bom, estamos de volta para mais um bloco do programa Eles e Elas, né? Hoje aqui com o pré-candidato a prefeito, Dr. Rezenvaldo Júnior, e o pré-candidato a vice, o Zaga da Incor, né? Não vou falar o nome porque é muito mais conhecido porque Zaga da Incor, né? Bom dia, Zaga. Bom dia, Alisson. Bom dia, amigos. Bom dia, parceiro Júnior. Na verdade, tem um caso que aconteceu quando eu laçava no rodeio, que dizia o seguinte: estava lá esperando eu e um amigo meu para laçar, a dupla, né? E começou o cara, Luiz Gonzaga Carvalho, que meu nome é Luiz Gonzaga Carvalho. E eu nem aí, estava ali esperando para laçar a minha vez. E começou o narrador, então chama Balbino João Severino. Eu digo, ô Bino da Telesc de Imbituba. Sim. Ô Bino, tu, não é tu, ele é? Pô, então o anterior a você era eu. Então nenhum outro lembrou do seu nome por causa do apelido. Incorpora a gente, né? Mas bom dia, ouvintes da CBN aqui, da NBC, desculpa, 98.3. Mas um dia, quem sabe, chegamos lá, né? Então, para pagar o sinal aqui de Imbituba, da Nova Brasília, para todos os recantos desse nosso estado maravilhoso. É uma honra, um prazer estar aqui, nesse bairro que eu tanto gosto, nesse bairro que eu tanto luta, que é a Nova Brasília. Eu quero avisar os ouvintes, o telefone do nosso WhatsApp é 48 98 30 21 15, e se quiserem mandar perguntas, estamos aqui para perguntar aos nossos convidados e responder à medida do possível. Facebook, né? A página no e o Facebook também, Eles e Ela, e nós também temos que me deixa muito orgulhosa, um canal no YouTube que tem o nosso hangout sobre o movimento separatista. O movimento separatista, que já tem mais de 520 acessos de visualizações. Muito bom. Essa semana eu procurei conversar com as pessoas, dizer quem estaria aqui no programa, né? E perguntar, tens alguma pergunta para enviar para eles? O que tu gostaria de saber deles? E eu achei interessante porque tem um tema em Imbituba que é igual a maré, né? Uma hora está em alta, outra hora está em baixa, mas parece que está em alta e não está baixando mais aqui em Imbituba, que é a municipalização do porto de Imbituba. Né? Tem se falado muito, principalmente entre meus amigos que trabalham na área do porto, eles têm batido muito nessa tecla, dizem que acham interessante e outros já não acham. Né? Alguma parte dos meus amigos já acham que muito mais interessante seria pegar o porto e privatizá-lo. Né? Eu queria saber a opinião dos dois, começar pelo Dr. Júnior, sobre essa questão da municipalização do porto. Né? Vamos deixar por hora a questão da privatização de fora, a municipalização do porto. Isso, se eu não me engano, já foi defendido em outras campanhas, né? Pelo PT. Já foi defendido não só por nós, né, mas até por outros governos, né? Se eu não me engano, o governo do PMDB, na época que era prefeitura, né, fez um movimento no sentido de privatizar o porto, né? Só para ressaltar, vale a pena a gente lembrar, né? Pessoas falam em privatização, nosso porto era privado. Né, nos últimos 75 anos, né, estava sob a administração da Companhia Docas de Imbituba. Né, então a gente já viveu um período de privatização e que, no meu ver, e acredito que no ver da maioria, não foi bom para a cidade. Né, porque a Companhia Docas explorou bastante o porto no período do carvão, né, um períodos áureos aí, né, que exportou carvão. Quando o carvão parou de ser transportado por aqui, né, ou diminuiu o volume de carvão a sair, a Companhia Docas também não investiu e não fez outras coisas, o que deixou em Imbituba o porto praticamente parado por alguns anos, né? Então, assim, o porto, ele é fundamental para Imbituba, ele é importante para Imbituba, seja para o bem ou seja para o mal, certo? A gente tem reflexos bons na cidade e tem reflexos ruins, né?
Haja vista, por exemplo, aqui o nosso acesso. Eu vim lá do Hospital São Camilo agora, antes de vir aqui eu fui no hospital, eu vim pelo acesso sul, porque achei melhor não vir pelo acesso norte, né? Isso é um reflexo que o porto traz para a cidade, certo? E muitos outros, né? A sujeira na cidade, a rua de baixo lá eternamente com movimento para tentar controlar a questão do coque. Então o porto está na nossa cidade e é um morador nosso, é um membro da nossa família. Então eu acho que se a gente puder ser o pai desse membro, ser o pai, ser a mãe e poder trabalhar com o porto de maneira a trazer o benefício que Imbituba precisa e minimizar os malefícios, né, que essa atividade portuária traz, eu acho que é importante. Eu acho que a municipalização traz isso para mais junto de nós, né, para mais próximo de nós. Então é algo que a gente acredita ser benéfico, né. Ontem, inclusive, numa discussão que a gente estava com outros partidos, né, houve o levantamento dessa bandeira pelo PDT, que está conosco, né, o Tico, né, o Manuel Vitor Cavalcante. O único deputado de Imbituba, né? Isso, é alguém que tem muitos anos aí de atividade portuária, né, no histórico. Ele é alguém que incisivamente disse assim, olha, nós temos que defender essa bandeira, né, pensando justamente nessa questão de a gente poder estar interagindo com isso que é tão importante para nós, né? Zaga, tens alguma opinião formada a respeito do tema? Bom, esse tema chega a ser polêmico às vezes. Pelo primeiro passo, o porto, na verdade, ele não foi privatizado, ele teve um extrativismo nele, né? Por muitos anos, um grupo econômico, que foi a Companhia Docas, de Imbituba, ela não promoveu do porto para ser uma empresa para se perpetuar na cidade. Ela não promoveu uma situação de integração do porto com a cidade. Não houve um projeto para o porto esperando expansão, esperando desenvolvimento da cidade e do porto e a cidade junto, uma relação harmoniosa. Ao contrário, houve na Imbituba, nesses anos todos, 70 anos, uma situação de extrativismo, né? A Docas explorou o que pôde do porto de Imbituba e é o que temos aí. Penso eu, no meu pensamento como empresário, como administrador, que tudo, como você fala, se na família já é assim, tem que projetar, tem que programar, imagina numa empresa. Tu tem que projetar, tu tem que programar, tem que saber onde tu quer chegar. E sabendo onde tu quer chegar, como é que tu vai chegar lá nesse destino onde tu quer ir? E isso que faltou no Porto de Imbituba. Penso eu que na mão do Estado, hoje vai ser muito mais difícil fazer isso. Pessoas que estão aqui no Porto, não estou julgando a competência de ninguém, mas pessoas que talvez pudessem ser mais íntimas com a cidade, com os anseios da cidade, com as necessidades da cidade. E municipalizando esse porto, teríamos esse apelo maior em prol da cidade. Então eu penso que a municipalização de forma correta e não política, não politiqueira para encaixar carguinhos lá, pessoas que estão acostumadas a sempre pendurado no cipózinho. Sabe que eu escutei ontem um lance interessante, o tal do político Tarzan, você conhece, não? Não. Ele está sempre aguentando o cipó. Ele se aguenta um carguinho aqui, um carguinho ali, ele está sempre se ajeitando e esquecendo a necessidade do povo. Então não pode municipalizar o porto pensando em ser um cabide político igual foi a ZP até agora. Nada produziu. Igual que a Petrobras, igual que tantas outras empresas estatais que na verdade são cabides de emprego. Então, para se manter no sistema o poder que a gente o tal do político Tarzan, né? O cipózeiro, né? Então, dentro dessa conjuntura, o que eu penso que é interessante, uma discussão ampla com a sociedade, principalmente com a sociedade do entorno do porto e os trabalhadores, sindicatos, que tanto contribuíram com o porto e hoje estão aí sofrendo, porque eles estão tendo um desmerecimento muito grande pela mão de obra portuária, que isso não é justo com o trabalhador. Tem maus trabalhadores? Até tem, concordo, mas a grande maioria deu a vida pelo outro ali, tem que ser respeitado. E dentro dessa discussão, achar um projeto viável para o porto, um projeto de expansão para o porto, um projeto que prevê um porto que ficou 70 anos, Júnior, na mão da Docas, nem sequer um pátio para o caminhão que vem descarregar foi feito, um banheiro para o motorista usar.
Na verdade, eles faziam aquilo ali de usufruto, né? Eles usavam da forma que bem quisessem. E tu quer ver onde fica o cúmulo da coisa? Estão formando, existe uma exigência da mão de obra para se qualificar. Fechou? Todo portuário tem que qualificar, fazer curso para operar máquinas e tal. E se eu te contar para ti que os funcionários do porto ali, dos sindicatos, para poder se qualificar, teriam que fazer um curso de pá carregadeira. E não teve, lá no porto não se conseguiu essa pá carregadeira para dar o curso. Eles vieram fazer com a minha empresa. Faz quase um ano. Todo mês vem um grupo ali de profissionais do porto, eu cedi gratuitamente para esse pessoal, para eles fazer a hora prática. Tem a teoria, mas tem que ter a hora prática para se formar igual motorista, né? Sim. Tem que ter a hora prática. Pô, gente, cadê o compromisso do porto, das empresas que estão lá dentro, com o trabalhador, com o cidadão? Então, assim, ó, tem que mudar essa conjuntura, tem que mudar esse pensamento. Eu acho que ninguém vive isolado, a cidade não está isolada, o porto não está isolado, o trabalhador faz parte desse contexto e tem que ter uma convivência harmônica para todos. Então, penso eu que a municipalização, de forma coerente, correta, pensando em todo o contexto, ela é muito bem-vinda. Tá certo. Chegou uma pergunta interessante aqui para mim, mas Gislene, queria fazer algum comentário? Eu quero fazer uma pergunta depois da tua pergunta. Não, que essa pergunta vai mudar um pouco o rumo aqui. Tá, então eu vou fazer a minha pergunta e depois faz a tua. Doutor Rosenvaldo, o senhor é candidato do PT, certo? E o PT defende claramente o socialismo. O vice da sua chapa, nesta eleição, ele é capitalista, né? Empresário, ele tem uma mentalidade mais liberal. Meu amigo capitalista, como diz o Paulo. Então, assim, ó, o senhor se apresenta como socialista ou capitalista? Assim, primeiro que o PT é um partido que agrega dentro da sua sigla, é até bom a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas o PT agrega dentro de sua sigla várias correntes, né? E são assim mesmo que são chamados, as correntes, né? Ou tendências, né? Tem tendência marxista, tem várias tendências dentro do PT, né? E tendências bem à esquerda do tipo de PCO, né? E que pregam socialismo, que pregam o comunismo, né? Até. E que defendem a luta armada, ou defendiam até pouco tempo a luta armada para a ditadura do proletariado, né? Mas tem tendências mais centro-esquerda, né? Que defendem o papel do Estado no sentido de regular essa atividade econômica, garantindo ao mínimo um nível social digno para todas as pessoas, né? Nesse quadro que eu me encaixo, né? Então, isso falando em termos nacionais, ideológicos nacionais. Agora, em termos de administração de uma prefeitura, né? O Zaga está aqui e eu acho que isso pouca coisa vai interferir no que a gente vai administrar no dia a dia, certo? O que é que eu prego e que eu tenho certeza que o Zaga concorda comigo? Que a gente tem que valorizar a nossa educação, a gente tem que fazer com que as nossas escolas municipais preparem as pessoas para serem pessoas boas, pessoas do bem e pessoas preparadas para atingir o mercado e serem mão de obra qualificada para as nossas empresas. A gente defende que a saúde pública, né, seja de qualidade, certo? Porque as pessoas carentes hoje têm direito a ser tratado quando tem um infarto, tem direito a ser tratado quando tem um AVC, tem direito a ter a sua fisioterapia, se não tem condições de custear isso, né? Então são coisas que a gente defende e tenho certeza que o Zaga defende. Como eu também defendo que a gente seja uma administração empreendedora. A gente tem que desenvolver o nosso país, o nosso município, no caso. Né? Eu acho que a gente tem que trazer empresas, tem que fomentar o crescimento, porque isso gera emprego. Se a gente gera emprego, a gente gera renda. Se a gente gera renda, a gente gera qualidade de vida. Né? Então as coisas não são contrapostas. E eu acho que o Lula, quando chegou ao governo, o primeiro governo Lula, mostrou muito isso. Né? E assim, dentro do próprio partido ele apanhou, porque os banqueiros nunca tiveram tanto lucro quanto tiveram na época. Mas o que é que se mostrou? Que se o empresário está bem,
né? A gente tem a fatia do bolo para cada um fica maior, né? Então é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Agora, em termos de uma administração municipal, o que é que a gente precisa? A gente precisa a parte social andar bem, né? Saúde, educação, segurança, né? Cuidar da nossa infraestrutura, das estradas, dos acessos, da nossa área industrial, né? Para fomentar o desenvolvimento e aí para o desenvolvimento, para o empreendedorismo, quanto menos a prefeitura atrapalhar, melhor. Não sei se o Zaga quer complementar. A Gislane fez uma pergunta que eu me lembrei. Em 2002, eu era filiado ao PT, eu acho que, sabe? Era marxista, era da ala marxista. E eu fiquei enfurecido quando eu vi a escolha do vice do Lula, né? E eu acabo querendo ou não fazendo uma analogia, porque era o Zé Alencar, que era liberal, capitalista... Bem mais jovem e bonito. E vivo. Bom, na verdade, num tempo atrás, acredito eu que essas linhas de pensamentos ideológicos, elas eram muito mais rígidas e firmes com os seus pensamentos. E bem mais definidas, né? Sim, definidas, com certeza. Tá. Isso no tempo que Cuba virou comunismo, em outras épocas, correto? Isso é provado pela história. Eu não sou um grande estudioso, talvez com conhecimento que eu sei que o Alisson tem, mas é o seguinte, a história está provando que o bom senso, sempre prevalecendo, todos têm a ganhar. Um exemplo muito claro, a China comunista passou dificuldade, fome, o povo sofreu. Mesmo continuando na linha deles comunista, eles continuam naquela linha, mas... captaram algo do capitalismo, da parte do empreendedorismo, da automação industrial, da revolução industrial, que começou a gerar riqueza e renda até para as coisas sociais serem atendidas. Que na verdade, o bem público, a máquina pública, ela não produz riqueza. Claro que não. Nunca produziu? Na verdade, quem gera riqueza para a máquina pública poder funcionar somos nós. Isso. Então, dentro dessa conjuntura, o que eu penso? Quer ver? Nós temos que separar duas coisas bem claras. E essa parceria Emílio do Júnior, ela vem muito a calhar em prol da cidade nessa linha. Alguém que entende, é solidário, simpatizante pela parte social, por ser médico, por estar no dia a dia, saber a dificuldade do povo, da parte básica, e auxiliado junto aqui com um camarada ao lado dele, que sabe do empreendedorismo, é um administrador, isso não precisa ser discutido, está provado já, cada um a sua competência dentro do seu segmento, e que podemos junto conciliar essas coisas em pró da cidade, para a cidade crescer de verdade, para dar ao povo que precisa. Então, o que eu penso é o seguinte, nós temos que ter o bom senso, o equilíbrio, né? Jamais deixar de pensar no menos favorecido, pelo contrário, nós temos que dar condições para o menos favorecido também ter acesso à educação, à cultura, à saúde, à segurança, e ele mesmo ter condições de amanhã depois gerar riqueza para que outro que talvez amanhã esteja desassistido tenha também recursos para ser assistido. Então nós temos uma corrente positiva, né, com bom senso, para que todos tenhamos oportunidades de achar o nosso espaço, conseguimos aqui viver com dignidade e sermos felizes. Alexandre, queria falar alguma coisa? Eu só queria, que eu vi o Dr. Rosenvaldo citando o primeiro governo Lula. Foi no primeiro governo Lula que, por incrível que pareça, e eu acho que tu ficasse bem nervosinho com isso na época, que o Lula meio que abriu um pouco a iniciativa privada. Abriu o mercado. Não, na época eu fiquei. Então, porque agora vendo que tu era um marxista na época. E o que se falou de incentivar exportações, o Lula foi um grande incentivador disso, né? Que na época até geraram piadas do Aerolula, que o Lula vivia viajando para cá, para lá, buscando mercados para as nossas empresas, né? Para as nossas indústrias. Então, os automóveis na época. Nunca se vendeu tanto automóvel quanto no primeiro governo. Mas claro, diminuindo o IPI. Por quê? Mas é o que aconteceu agora. O que está acontecendo agora com a diminuição do IPI? O que refletiu isso agora na nossa economia? Mas agora refletiu 25% da população inadimplente. E devendo e devolvendo os carros. Isso aí foi Que benefício trouxe? Não, mas aí é porque a população
Não é questão de população. Isso aí é questão de política populista. Que faz a gente acreditar que está no bem-estar financeiro e não está. Bom, mas tu me permite que uma coisa, olha só. O acesso ao crédito, eu acho que ele é legítimo. Penso eu. Eu sou empresário. Ele é legítimo. Eu sou empreendedor e eu defendo isso. Sim, tá? eu acredito nisso Agora, também. cada indivíduo tem que ter a responsabilidade de arcar com as suas consequências. Vamos lá. Se eu posso comprar um carro e a minha renda me permite pagar X por mês, mas o que aconteceu, penso eu, nesse acesso ao crédito, que muitas pessoas, talvez, até por surpresa de nós mesmos, porque penso eu que a tua honestidade, o tamanho do teu passo, tu aprende de berço, né? Os nossos pais eram muito mais receosos com isso do que talvez a geração atual. Minha mãe é preocupadíssima, não dorme, se dever não dorme, por exemplo, né? Então o que eu penso? As pessoas talvez não estavam preparadas para o acesso ao crédito. É isso que eu penso, talvez. Faltou um pouco, se esperava que as pessoas soubessem mais o limite dos seus passos. E muitos, por não ter esses limites, começaram a adquirir mais do que poderiam pagar. E o brasileiro, do tal do jeitinho brasileiro que destrói o nosso país, eu vi várias pessoas tentarem fazer onerite, comprovante de pagamento fraudulento, para dizer que ganhavam mais, para poder financiar. Então, tudo isso tem que ser mensurado. Penso eu que tem coisas a ser corrigidas, com certeza tu tem razão, mas também o nosso povo está na hora de ter ética, ter vergonha na cara. Porque eu vi muitas pessoas fazerem o quê? Comprovantes de pagamento, de renda, de aluguel, fraudulentos, para ter acesso ao dinheiro, ao crédito. Pô, tá sabendo que vai dar pepino. Mas como é que vai poder a instituição financeira, eu não sou defensor de banco, tá, não sou, mas como é que vai fazer a instituição financeira ou o comércio que vendeu a prazo se resguardar diante de documentos que não sabe a veracidade deles? Então, a coisa é mais complexa do que se pensa. E as grandes economias do mundo, vide os Estados Unidos, têm a sua economia alavancada pelo crédito, né? E aí aquela grande crise do final da década de 90, se não me engano, né, da falência bancária lá nos Estados Unidos por causa do rombo imobiliário, o que aconteceu? As famílias lá também pegaram créditos acima do que deviam, né, hipotecavam suas casas e não podiam mais pagar a casa depois, né? E isso lá nos Estados Unidos é uma cultura, né? As pessoas vivem arrancando o dinheiro do que tem. Eles, o que tem, hipoteca e pega o dinheiro. Pagou hipoteca de novo, pega dinheiro. Troca de carro a cada ano. Então, assim, isso é uma coisa que as grandes economias estimulam porque faz a economia girar. Agora, claro que se a gente perde noção de quanto a gente pode pagar, aí as coisas complicam. Isso não é culpa exclusiva do governo, né? E isso não tem a ver com a redução do IPI. A redução do IPI deixou mais barato o carro, né? Agora, a questão de financiamento, a questão de acesso ao crédito é uma outra política que houve, né? E assim, é importante a gente salientar, voltando para a questão municipal, assim, que muitas pessoas têm comentado até com o Zaga, né? Com relação à nossa administração, se vai ser uma administração petista, se não vai ser uma administração petista. Na verdade, assim, o que eu quero até colocar aqui, deixar claro, que a minha candidatura não é uma candidatura do PT, né? A minha candidatura é uma candidatura que aposta num projeto de mudança para o município, né? Baseado naquilo que eu penso, naquilo que o Zaga pensa, naquilo que outros companheiros do PT, que outras pessoas do PMDB, do PDT, do PPS, do PTB, que são pessoas que estão conversando conosco, baseado naquilo que a gente pensa. Então a gente defende um projeto que a gente está formulando em conjunto, né, que atenda a essas expectativas das pessoas. Então não é uma administração que vai ser uma administração do PT. Muita gente diz assim, mas na prefeitura do PT vão trazer gente de fora, vão pegar dinheiro para mandar para fora. Nas minhas campanhas nunca veio dinheiro de fora, né? A minha campanha, na maior parte das vezes, é financiada por mim, pelas pessoas que eu conheço, pelas pessoas que acreditam em mim, né? E por isso é uma campanha de poucos recursos, porque a gente não teve apoio de Braskem, não teve apoio de Odebrecht, não teve apoio de ninguém, de Lava Jato, de lugar nenhum, certo? O apoio daqui é das pessoas que acreditam no que eu acredito, né? E por isso que é uma campanha que a gente fez com 100 mil reais, a campanha da última eleição do partido,
né? A campanha do partido todo, minha, dos vereadores, custou isso, tá? Eu não sei em números exatos, mas está lá na prestação de contas. E não teve caixa 2, né? Teve talvez assim um lanchinho que a gente saiu, estamos fazendo a caminhada aqui, vamos aqui na lanchonete tomar uma Coca-Cola. Isso mas dinheiro de caixa 2 para pagar isso, para pagar aquilo, pagar gasolina, não teve. Está lá declarada o que a gente gastou em campanha. Então, assim, é uma campanha que a gente faz aqui em Imbituba e a administração vai ser daqui. Eu e o Zaga, a gente tem conversado, ninguém distribuiu cargo. O PMDB vai ter tanta secretaria, vai ter essa, vai ter aquela, o PT vai ter tanto, o PDT... Não, ninguém conversou sobre isso. Futuramente, talvez a gente vai ter que sentar e conversar. Mas uma coisa eu e o Zaga já conversamos, já definimos. Olha, a gente quer uma administração técnica. Então, assim, independente de quem seja a indicação, vai ter que passar pelo crivo de nós dois. Certo? Então a gente vai definir a palavra final. Esse cara tem um perfil técnico e tem um perfil ético para assumir tal secretaria? Se tem, tá ótimo. Está aprovado por mim, está aprovado pelo Zaga, aprovado pelos outros, beleza. Se não tem, assim, meu amigo, tu pode até ter a tua indicação. Mas tu indicou outro nome. Diante dessa tua fala, eu já quero fazer uma pergunta justamente a respeito dessa situação aí. Só para concluir, e assim, acima de tudo, a gente quer apostar nas pessoas que estão lá dentro. As pessoas que têm conhecimento da administração, a gente tem funcionário público de 10, 15, 20 anos que conhece muito da administração municipal e pode ser aproveitado para ocupar funções maiores, né? E, acima de tudo, uma administração de Imbituba. Então, eu não vou chamar ninguém de Laguna, de Maruí, de Porto Alegre, de Florianópolis, para vir aqui ser secretário meu, porque é do partido A ou do partido B. Certo? Como o prefeito de Maruí fez. Eu estou falando de Imbituba, né? Eu estou falando de Imbituba. Tem até pessoas de Imbituba que foram trabalhar lá, mas foram trabalhar porque conhecem, porque tem, né? Mas assim, a nossa administração vai ser uma administração de Imbituba e uma administração, acima de tudo, baseada em capacidade técnica. Não sei se o Zaga quer complementar alguma coisa. Primeiro, deixa eu fazer a pergunta que é justamente no que ele falou. Assim, hoje temos uma professora como secretária de saúde do município. E, como médico, o senhor entende que essa secretaria deva ser gerenciada por um profissional de saúde ou pode ser por qualquer pessoa de outra área? Eu defendo que seja alguém que tenha conhecimento técnico e capacidade técnica e tempo disponível para se responsabilizar por uma secretaria tão importante como a Secretaria de Saúde. Precisa ser médico? Necessariamente não. Né? Mas tem que ser conhecedor, né? Necessariamente não, porque até às vezes tu vai ter dificuldade de encontrar um médico que possa se dedicar para aquilo. Né? Um médico que possa dispor do seu dia inteiro, né? das suas 8 horas de trabalho, para estar lá na secretaria pelo que ganha um secretário hoje, é difícil talvez a gente encontrar algum profissional nessa situação. Mas tem que ser alguém conhecedor da área. E para ser conhecedor da área, né, é muito mais fácil que alguém que tenha formação, né, na área da saúde, né, numa das áreas da saúde. Eu acho que vai ser muito mais fácil a gente encontrar alguém. Nada contra a secretária Maria. A secretária Maria até é uma pessoa assim que me consulta várias vezes, né, me liga, me pede auxílio nisso, naquilo, para resolver algumas situações. Então é uma pessoa bastante dedicada e empenhada na função que ela atua hoje. Mas claro que a gente tem que buscar dentro, na nossa administração, se ela vier a acontecer, nós somos só pré-candidatos hoje, mas se ela vier a acontecer, a gente vai com certeza buscar alguém que tenha conhecimento técnico nessa área. E não é conhecimento de saúde, eu sei muito de cardiologia, isso não necessariamente quer dizer que eu saiba de saúde pública, né? Então é alguém que saiba tocar aquilo que é básico na saúde de um município, né? A gente tem que fazer posto de saúde funcionar, a gente tem que saber atuar a nossa saúde de maneira preventiva, que a gente possa evitar os problemas. Não adianta eu ir lá e tratar um infarto, é muito mais fácil a gente evitar que ele aconteça, né? Muito mais econômico. Então a gente tem que ter conhecimento nessa área. Eu penso que o secretário de saúde, ele tem que ter alguns quesitos básicos, pré-requisitos. Primeiro, ele tem que entender de administrar, porque ele mexe com recursos. Segundo, ele tem que entender de projetar, porque a saúde nada mais é que tu projetar, antecipar o que pode acontecer, com a saúde preventiva, com o trabalho das pessoas que visitam as casas, dando atenção a assistentes sociais, às pessoas de saúde que visitam as casas, dando atenção. E o mais importante, ela tem que ser sensível. Tem que ser sensível.
Porque por mais que tem algumas regras a ser seguidas e tem que ser respeitadas, mas tem pessoas e momentos que têm necessidade de ser atendidas. Então a sensibilidade da pessoa que administra a saúde, ela tem que ser algo muito, muito humana. São fatores básicos. Saber administrar, saber projetar, para poder fazer a prevenção, fazer as medidas para que dê condição das políticas da saúde serem colocadas em Imbituba de forma justa e digna, e, acima de tudo, ser uma pessoa sensível. Tá? A formação dela não é o caso. Ela tem que ter esses pré-requisitos. Quando falamos aqui em situação que tem que ser uma dimensão técnica, é quando identifica no indivíduo, do ser humano, a condição necessária para que ele possa ocupar aquele espaço e fazer um bom trabalho. Bom, são 12:05, vamos para mais um bloco de intervalos e voltamos na sequência com a entrevista e com algumas perguntas que surgiram ali para mim. Bom, meus amigos, estamos de volta com mais um bloco do programa Eles e Elas, hoje recebendo aqui o pré-candidato a prefeito, o Dr. Rosenvaldo Júnior, e o pré-candidato a vice-prefeito na mesma chapa, o Zaga da Incor, né? Lembrando aí que o time hoje está desfalcado. Dr. Guilherme Kirsten não pôde vir por motivos pessoais e o líder aí do programa, o Sérgio, está afastado por motivos de lei eleitoral. Tá bom, gente? Ele não está respondendo o processo, tá, Serginho? Beijo. Está fazendo falta aqui. Tá? Mas tava um papo bacana aqui em off, aqui, né? Falando em Porto aqui em off. Mas vamos respeitar os nossos ouvintes aqui. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente à situação de Imbituba hoje, né? Que a gente tem um hospital que, pelo menos apresenta, os números que apresentam, né, vive operando no vermelho. E isso se torna mais preocupante quando a gente vê hospitais, né, em Criciúma, como aconteceu com São José, fechar as portas. Hospitais no oeste do estado fechando as portas, porque o repasse do SUS não é suficiente para pagar sequer a folha de pagamento. Né, e o hospital de Imbituba, a gente vê ele sobrevivendo aí com um repasse que a prefeitura faz anualmente, com, não sei se eles ainda fazem aquelas vendas de mercadoria prendida pela Receita Federal, né, e com auxílio dos moradores que pagam aí através de sua conta de luz, de água, aí tem aquele acréscimo todo ali. E um ouvinte nosso aqui que ouve bastante, né, ele me ouviu aquela vez falando da ideia de municipalizar o hospital para depois entregar para uma universidade para montar um HU no Hospital São Camilo. Tendo em vista que tem espaço tanto no hospital como tem aquela área da ICC ali, que hoje serve só como depósito de carros apreendidos, né? Nós teríamos espaço para isso. E o pré-candidato do PT é médico cardiologista, trabalha no Hospital São Camilo também. Doutor Júnior, qual assim, a sua visão, assim, existe uma saída para tornar o hospital sustentável, para fazer com que o hospital não precisa mais depender tanto, né, de órgãos públicos não relacionados ao hospital, como a prefeitura, que vale lembrar, a prefeitura não tem obrigação com o hospital, ela faz um repasse, se não me engano foi 800 mil por ano, né? Existe alguma forma, uma fórmula mágica, né? Assim, fórmula mágica não existe e a gente não vai aqui prometer fórmula mágica, né? Então, assim, só para a gente esclarecer algumas coisas. Hoje a gente pode dizer, não é que o hospital esteja no vermelho, ele está com as contas justinhas, né? Não tem direito a sobra. E isso, ele está com as contas justinhas com todos esses ganhos extras que a gente tem, né? Que o hospital, né? O hospital tem. Quero ressaltar aqui que a administração atual, né, já no governo anterior, tem investido sim no hospital e cada vez mais, né, suprindo as necessidades e fazendo com que a gente consiga manter um atendimento razoável no atendimento hospitalar de Imbituba. E é obrigação do município, sim. Não é que deixa de ser obrigação do município. O município em Imbituba hoje, ele, dentro do Sistema Único de Saúde, ele é gestão plena de saúde, né? O nosso município, ele assumiu a gestão plena dos recursos da saúde. O Ministério Público repassa tal recurso e, ó, te vira. É mais ou menos assim a questão. Então, o município de Imbituba hoje, ele é obrigado por lei, ou seria obrigado por lei, a manter um serviço de atendimento de urgência e emergência no seu município. A administração pública tem, ó,
tem que manter um serviço de atendimento de urgência e emergência. Ou tu vai manter um, ou tu vai abrir um e manter, ou tu vai contratar isso de alguém. Então, o que é feito no município, o repasse que é feito, é por conta de uma contratação desse serviço. Então, o município não tem o serviço de urgência e emergência que ele precisa ter, é obrigação que ele tenha, ele contrata isso do hospital. Certo? Então, existe um contrato, né, de serviço que a Prefeitura assinou, a Secretaria de Saúde assinou com a direção do Hospital São Camilo e faz esse repasse que não é anual, é mensal, e hoje eu acredito que passe de 1 milhão ao ano, né? Mas é o que mantém o pagamento dos médicos plantonistas, é o que mantém o pagamento dos médicos de sobreaviso. Hoje a gente tem sobreaviso em cirurgia, ortopedia, para atender o grande número de acidentados, cirurgias de urgência que precisa. E isso mantém o funcionamento do hospital em termos muito melhores do que era anos atrás. Então a gente tem melhorado nisso. Saída mágica para o hospital de Imbituba não tem. Certo? Então, assim, enquanto não se melhorar o repasse do SUS, né, para que esses hospitais, e aí não é a questão do hospital de Imbituba, é a questão dos hospitais em geral, enquanto o hospital não receber o que é justo pelos pacientes que ele atende, fica difícil, a conta não fecha, e a gente tem que buscar recursos de outra forma. E aí a administração municipal tem que contribuir, está contribuindo, de repente a gente tem que rever isso, no sentido de contribuir para a gente melhorar a qualidade do serviço, né? Então, assim, o que a gente tem que trabalhar muito é uma parceria dos governos estaduais, federal, municipal e da sociedade imbitubense, para que a gente possa manter o serviço de qualidade. Eu não acho que o caminho seja a municipalização do porto, do hospital, certo? Porque hoje talvez uma fonte de renda que a gente possa aumentar no hospital é justamente as internações particulares e privadas, né? Então, se a gente puder aumentar o número de internações e o número de procedimentos feitos, né, por pacotes privados, por convênios, né, Unimed e outros convênios, isso gera uma fonte geradora de recursos que acaba suprindo o déficit que tem na parte pública, né? Então o hospital hoje é um hospital privado, né, que tem convênio com o SUS e atende o SUS. Então que a parte privada ajude a custear a parte pública. E se a gente for municipalizado, se a gente for público, é público, não pode ter nada particular lá dentro, né? Então isso dificulta, né? Dificultaria essa captação de recursos. Eu acho que tu operasse ali, Zaga. O Zaga fez uma cirurgia ali, por exemplo, ele trouxe recursos, né, para o médico que fez a cirurgia, trouxe recursos para o hospital, que acaba custeando esse lucro que se teve, né? Porque aí tu, né, quando é particular, tu tem um ganho maior, acaba cobrindo o outro lado. Certo? Então, assim, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, de tentar melhorar a qualidade do serviço e acabar aumentando essa movimentação que vai se refletir também em melhoria da qualidade do atendimento SUS. A gente tem que lutar para ter uma UTI aqui, né? Hoje a gente tem uma população se aproximando dos 50 mil habitantes. Pois é, houve já um empenho... Me permite aqui, fazer um depoimento aqui. Eu fui fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, foi no dia 15 desse mês de junho, então fazem 20 dias, né? 23 dias. E eu conversando com meu médico, um bom médico, renomado e tal, ele, vamos operar, tal, beleza, eu digo, vamos para onde? Eu, na minha ignorância, até como tantos imbitubenses talvez cometem essa gafe, vamos para Bahia Sul, em Floripa, vou para onde? Ele, não, tu vai operar em Imbituba. Eu digo, tem certeza, Marcos? Zaga, eu tenho meu nome como médico, sou um médico, tu me conhece? Não, tu é renomado como médico de Florianópolis, inclusive. Eu garanto que a tua segurança dentro do São Camilo, centro cirúrgico, é top, pode ir tranquilo. Sou amigo do Júnior, que é cardiologista, é amigo meu particular, liguei, Júnior, daí, Zaga, vai tranquilo, e qualquer coisa me chama, diz ele. Mas é o seguinte, pessoal, assim, ó, não tenham medo, claro, a minha cirurgia é de baixa complexidade, não é nada tão grave assim, mas vai anestesia, tu vai lá, vai ficar inconsciente, tal, então tem uma preocupação, e realmente eu fiz em Imbituba a cirurgia, eu fiz quieto, não falei pra ninguém, amigos, nada, e depois, tirasse Floripa hoje? Não, meu pé é em Imbituba mesmo. Tu tem certeza? Tenho. Então, tenho tranquilidade
eu digo a vocês aqui, como depoimento, é a população de Imbituba. O tratamento do centro cirúrgico é muito bom, a qualidade é muito boa, o serviço de anestesia que tem em Imbituba aqui, é excelente, sem nenhum medo. Hoje, se eu fosse fazer qualquer cirurgia de alta complexidade, eu faria sem medo nenhum no hospital em Imbituba. Por mais talvez que o médico fosse usar, por motivo da patologia, precisasse vir de fora, se fosse o caso, eu ia pedir para ele vir aqui me operar em Imbituba, para ver a segurança que eu tenho no nosso hospital dessa parte, tá? Tá, agora o Dr. Júnior tocou aqui num assunto interessante aqui, que são as UTIs em Imbituba, né? E isso já foi uma bandeira levantada pelo vereador de Garopaba, o Jean Ricardo, que até foi colega meu de faculdade no curso de Sociologia, e parece que houve aí uma certa resistência da administração do Hospital São Camilo em instalar a UTI em Imbituba, né? Eu não sei se o doutor está inteirado desse assunto e por que houve essa resistência, né, por parte da administração. Na verdade, eu não sei se houve essa resistência. O que eu já conversei com a direção do hospital não é nesse sentido. Talvez o que haja é o medo de se poder manter essa UTI. Né? Então, essa é a grande questão. Às vezes, montar a UTI não é o mais caro. Né? Claro que a aparelhagem, né, todo o sistema de UTI é algo que tem um custo elevado, mas é um custo único, né? E isso se tem recursos federais, estaduais que se investe nisso. Mas a grande dificuldade é a manutenção disso. Então, se a gente já tem déficit dos pagamentos do SUS para pacientes internados em leito hospitalar comum, imagina em pacientes internados no SUS, em que os custos são muito maiores. A UTI exige um médico 24 horas na UTI. Então, além do plantonista da emergência, a gente teria que ter um outro plantonista na UTI. Né? Então é algo que a gente teria que pensar regionalmente, né? Como é que a gente vai manter esses custos? Teria que ter uma equipe disposta a assumir isso, né? Uma equipe médica, e até hoje, né, o próprio Dr. Marcos conhece uma equipe aí de intensivistas que teriam interesse em tocar uma UTI aqui. Então é algo para a gente começar a estudar e começar a pensar. Teoricamente, a gente não precisaria ter essa preocupação, né, nesse momento, se a gente tivesse vaga disponível, né, nas UTIs que a gente tem aqui próximo. A gente está 1 hora de Tubarão, menos que isso, né? Agora o problema é que tu liga e nunca tem a vaga. Ainda hoje, pela manhã, antes de vir para cá, eu cheguei aqui em cima da hora porque eu fiquei tentando transferência para um paciente que precisava de UTI, a gente não conseguiu vaga, ele acabou indo, né? Acabou a gente está transferindo ele, particular, né? É um paciente que tem até alguma condição e decidiu, não, então não tem vaga, deixa que a gente... E quem não tem? Exatamente. Aí, qual a situação? Essa é a questão de quem não tem. Então é pensando em quem não tem que a gente tem que pensar numa solução. Se não tem vaga lá, se não tem vaga em Florianópolis, então nós temos que começar a trabalhar para ter a nossa aqui que vai atender Laguna, que vai atender em Imbituba, que vai atender em Maruí, que vai atender Garopaba. Então a gente tem que pensar regionalmente para tornar isso viável. As prefeituras de Maruí, Garopaba e Laguna, porque Imbituba atende muita gente de Laguna, né? Essa prefeitura contribui com o hospital aqui de Imbituba? Não. Não. Né? Até já foi feito, eu me lembro enquanto ali médico do hospital, inclusive um período que eu estive lá na Secretaria de Saúde colaborando, a gente já fez reuniões com o prefeito, já chamou aqui prefeito de Garopaba, de Paulo Lopes, de Maruí, né, tentando acertar, né, a vinda de algum recurso, mas na verdade o que eles dizem, o que eles advogam é assim, ó, eu tenho que manter a saúde do meu município, eu tenho que ter lá o meu posto aberto, como é que eu vou dar recurso aí para vocês, vou deixar aqui né, porque tá todo mundo com o cinto apertado, né, então é o que eles colocam de dificuldade. Então a captação de recursos é dessas outras formas que tu mesmo colocasse. Quero ressaltar que o ganho pela conta de luz, pela contribuição da conta de luz, é muito pouco, né? Eu acho que não chega a R$5.000 por mês, né? Um pouco mais do que isso, é um fundo criado, uma lei criada no governo anterior, né? Que é uma participação do porto, cada navio tem um percentual de 0,0 não sei quantos por cento lá que deixa para o hospital, isso dá uma renda aí em torno de 10 mil por mês, né? Então são as fontes de recursos que se tem. E o SUS? E o repasse do federal? O repasse, não existe um repasse fixo do governo federal,
certo? É isso que se fala da tabela SUS, né? O que é que o hospital recebe? O que o hospital recebe é o que ele atende, né? Então, assim, cada paciente que é internado no hospital, a gente preenche uma guia que se chama AIH, que é Autorização de Internação Hospitalar. A gente põe ali, fulano de tal, internou com isso, diagnóstico isso, aí aquilo lá vai para o Estado, né? O Estado faz o repasse referente ao tratamento daquele paciente. E aí o tratamento, o valor repassado, vai de acordo com a patologia que ele internou. Né? Se é um infarto, o Estado repassa X, se é uma pneumonia, ele repassa Y, né? E aí isso é o que o hospital recebe. Recebe, além disso, o atendimento ambulatorial, cada fichinha que é preenchida lá na emergência, aquilo lá é mandado para o Estado. Isso é uma outra dificuldade, porque assim, o Estado ele calcula o número de atendimentos baseado na população de Imbituba. Né? Então a nossa população é tantas pessoas, então o cálculo para atendimento de emergência é de 100 consultas por mês. E aí o hospital faz 200, o hospital vai receber 100. As outras 100 morreu. Né? Por quê? Mas o cálculo da população era para ter só 100. Por que está indo mais? Talvez porque a rede ambulatorial não está funcionando. Né? Mas aí o hospital não vai dizer que não atende, né? Não, já deu as 100 desse mês, né? Então tem que atender e fica no prejuízo. É uma grande dificuldade. Ô Júnior, eu vou virar entrevistador agora, meu parceiro. Mais um para te apertar. O valor pago da tabela SUS, ele é suficiente para bancar o custo do procedimento? Por exemplo, uma pessoa que vai lá fazer um curativo, um atendimento emergencial, ou uma pessoa que vai lá para uma consulta, ou outro procedimento mais complexo, o valor que o SUS repassa ao município, ele é condizente com o custo, pelo menos? Em geral, não. Alguns procedimentos até deixam algum valor de sobra, algum lucro, entre aspas, né? Mas boa parte deles, o tratamento em geral custa mais do que o repasse que vem. Por exemplo, assim, para vocês terem ideia, tratamento do infarto agudo do miocárdio, eu recebo pela IH também. Para o médico é repassado em torno de R$78, se eu não estou enganado, por atendimento, por um tratamento de infarto agudo do miocárdio. Eu vou receber R$78 por tratar o paciente lá. Se eu atender ele agora, ele evoluir mal e falecer daqui 1 hora, eu vou receber R$78. Se ele internar lá e ficar internado e complicar, e a internação dele for de 10 dias, eu vou receber R$78. Né? Então é assim que funciona, certo? O hospital vai receber em torno de R$500, R$600 por essa internação, independente se ele também ficar 1 hora, 2 horas, ou se ele ficar os 10 dias lá. Bom, então, eu não sou um especialista da saúde, né, Alisson? Mas dá para deduzir o seguinte, traduzindo para o mercado, seria que nem um funcionário trabalhar e o que ele ganhar não ser nem condizente para se alimentar. Seria o mínimo do mínimo possível. E tem que fazer hora extra sem receber. É isso aí. Então, na verdade, o grande culpado disso é a forma da gestão pública estabelecida no país, no Estado, que teria que ser repensada. Então, a culpa não é do hospital. Planejamento central. É por isso que eu falo, a culpa não é do hospital, e se fosse do hospital, tu veria os outros hospitais bem, né? Não será que ninguém sabe administrar o hospital no país, né? Porque tá todo mundo com o pinigo na mão. Então, assim, a culpa não é do hospital. E eu até ressaltei em outra entrevista que a gente deu, né? E ressalto aqui novamente que não é da administração do prefeito atual, né? Assim, a gente tem que dar a César o que é de César, né? Então, assim, a situação é caótica porque... Não. O prefeito até tem feito a sua parte, a gente tem discutido, até vai lá, o hospital chora para dar um pouquinho mais, os médicos agora querem aumento dos plantonistas, né? Vão lá chorar para aumentar esse repasse, mas o prefeito sempre tem procurado atender daquela maneira que ele acha possível, né? Agora, por isso que eu disse, não tem bola de cristal, não tem saída mágica. Se eu vier aqui propor uma saída mágica, eu vou estar iludindo, né, e fazendo uma promessa eleitoreira, não é essa a questão. Enquanto não tiver, a nível nacional, uma mudança, né, na tabela do SUS, uma mudança nesses valores que são repassados,
a gente vai ter que estar trabalhando com saídas alternativas. É isso que a gente está propondo aqui, né? E aí por isso que eu disse, municipalizar o hospital é uma saída. Eu acredito que não, porque aí a gente vai viver só desse que vem repassado. Então é uma parceria com a rede privada. Seria a gente estimular a rede privada, melhor, e para isso a gente precisa ter qualidade, né? Porque o Zaga fez cirurgia ali por quê? Porque ele acreditou na qualidade. Então a gente tem que estimular isso e tem que fazer as pessoas terem essa visão. Então a gente tem que atender bem, para as pessoas terem a visão. O Zaga hoje é um cara que faz propaganda da cirurgia que ele fez, do médico que ele fez, do atendimento que ele recebeu no hospital. Então isso a gente tem que passar para frente. Melhorar a rede de hotelaria ali da parte privada, que a pessoa tenha mais conforto, que o acompanhante tenha mais conforto, né? E buscar essa parceria com a sociedade, né? Então a sociedade tem que ajudar a investir no hospital também, porque quando a gente tiver um problema de saúde, se o Zaga, se qualquer um de nós tiver um infarto, tiver uma coisa, a gente pode ter o dinheiro que a gente tiver, mas o atendimento que a gente vai ter vai ser aqui primeiro. Depois a gente pode até querer ir para o Bahia Sul, para outro lugar. Mas se a gente não sair vivo daqui, a gente não chega a lugar nenhum. Alexandre? Eu vi a palavra iniciativa privada. Tu tens essa informação se há iniciativa, se há uma parceria hoje, atualmente, com o hospital? Com a iniciativa privada com o hospital? Olha, desculpa, só dar um tempinho da pergunta aí, o Júnior responde já. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, ó. Eu fiz questão de deixar o meu depoimento em relação à minha cirurgia no nosso hospital de Imbituba, porque geralmente as pessoas vão ali e às vezes por um motivo que não são atendidas, ou não é como, até foram atendidas decentemente, mas acham que não é como queriam que fosse, e já defamando a instituição Hospital de Imbituba. E eu tive o acesso a experimentar isso e digo que ele é bom. Tenho certeza. Falta muita coisa? Claro que falta. Mas perto de outros hospitais fora de Imbituba, nós estamos bem servidos de alguma forma falando, tá? O Zaga, eu sempre digo o seguinte, né? Em 2010 eu me mudei para Roraima. Bah. Eu peguei dengue 2 vezes em Roraima, sendo uma delas hemorrágica. Opa! E a única coisa que dizem no hospital é o seguinte, ó, toma Tilenol a cada 6 horas. Se em 3 dias tu tiver bom, vai sobreviver. Né? E eu vi a qualidade do hospital em Roraima. Sabe? Não tinha leite, tinha criança dormindo no corredor. Criança. Não, isso Roraima tem muitos lugares piores ainda, tá? Tu vai em Palmas, Tocantins, é de chorar. Ah, não sei se tem coisa pior do que Roraima, tá lá eu não volto mais. Olha, não. Então, mas eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, pessoal. É importante vocês são formadores de opinião, nós estamos aqui juntos, conversando agora, trocando essa ideia, até consciência de falar a verdade sobre o hospital. E não só criticar ou querer maquiar, né? Como o Júnior falou, tem que dar César o que é de César. Se nós conseguimos que pessoas que nem eu, que foi fazer cirurgia, que foi particular, ou pelo convênio que eu tenho, ou pela condição financeira minha, ou tantos outros, comecem a usar mais o serviço do hospital quando for necessário, ele vai ter mais recurso até para ajudar a bancar para quem não tem recurso. Então isso que é importante, eu tentei cavar essa conversa com o Júnior aqui sobre isso, explorei o máximo possível, porque eu sentia dificuldade de muitas pessoas, até por não conhecerem e falarem coisas do hospital que não são condizentes. Então é importante ter esse fato. Eu faço qualquer cirurgia sem nenhum medo no hospital de Imbituba. Então desculpa interromper o doutor, mas então um dos motivos pela falta de verba e pela falta de recursos do hospital é porque o pessoal não confia no hospital. Bom, indo para outras cidades. Na verdade é o seguinte, quer ver? Ó, quem vai pelo SUS vai no hospital de Imbituba. E o SUS não paga o suficiente para manter o custo. Bom, o hospital precisa, segundo o Júnior, e a gente já conversou sobre outras vezes, de outros recursos. Um pouquinho da luz, um pouquinho do fundo, participação do porto e outras formas que vêm e repassam do município. São várias formas. E outra forma é os planos de saúde, Unimed da vida, claro. Planos de saúde, e outra ainda é quem paga particular. Então tudo isso dá um pacote, dá uma cesta que paga o custo do hospital. Uma conta por mês e... É isso aí. Agora, quanto mais pessoas, as que pagam particular, deixarem de fora e fizerem em Imbituba, mais recursos tem o hospital. Porque o particular não paga R$200 por um leito. Paga bem mais. Isso é que nem a roupa da gente. Se nós começarmos a comprar, porque Imbituba é caro, mas quanto mais nós deslocarmos daqui e comprarmos no comércio fora daqui, mais fraco fica o comércio local, menos o comércio local vai ter condição de ter bom preço. Por quê? Quando se compra da indústria, tu compra em volume. E quanto maior a escala do volume tu comprar, melhor o preço que o lojista, o comerciante vai ter. O supermercado que tem em Imbituba, que compra um caminhão de leite, ele paga um preço
no leite. Se ele compra 10 caminhões de leite, ele vai pagar outro preço. O poder de barganha dele com o fornecedor é muito maior no comércio. Então, por isso que é importante também, não só o hospital, respeitar e fortalecer o comércio local, a indústria local, a mão de obra local. Né? Outro dia falaram, Alexandre, que em Imbituba se ganha pouco, o salário é baixo. Bom, na verdade o salário ele é regulado pelos sindicatos de classe. Não é o patronal que eles contam pagar. Tem o sindicato de classe, fechou? E esse sindicato de classe, ele é dentro do estado no todo, ele é o básico, ele é regulado quase que numa igualdade, muda muito pouco de uma cidade para outra. O que muda? O que muda é que tem empresas, por terem condição financeira, pagam mais do que a base, mais do que o piso salarial. E como é que funciona, Zaga? É muito simples. Se eu tiver 10 vagas de emprego e tiver só 8 pessoas para ocupar as 10 vagas, quem paga mais leva o funcionário. Então, o mercado regula até mesmo o salário. Então, quanto mais emprego gerar em Imbituba, quanto mais renda gerar em Imbituba, mais vai se ganhar o funcionário, mais o comércio vai ter dinheiro, porque o dinheiro vai girar. Então essa é a importância de uma economia fundamentada com base sólida, que é o que a nossa cidade hoje não tem. Até mesmo o hospital ia ter mais clientes particulares para que pudesse bancar, atender melhor o mais necessitado, que seria o que precisa usar o SUS às vezes. Claro, a gente tem que ressaltar que, claro, tem problemas de atendimento, a gente sabe, né? Principalmente emergência, a gente sabe que é problemático, né? Uma área caótica e não é em Imbituba, é em todo local, e é onde geralmente acontecem as críticas ao hospital, né? Às vezes pelo excesso de volume, às vezes por alguma falha até de atendimento, isso acontece, e infelizmente a gente tem que procurar sempre sanar isso, né? Agora, o que o Zaga falou é importante, aquilo que a gente estava falando, devo até ter surpreendido vocês, né? Eu, do PT, dizer que não é para municipalizar o hospital, mas eu acho que a gente tem que fazer uma conta que feche, certo? Independente de ideologia. O hospital, é aquilo que eu disse que na administração municipal isso conta pouco, né? Aquilo que a minha primeira resposta aqui, né, nesse assunto. Então, mas assim, o hospital... pouco, mas é a base. O hospital hoje, ele tem em torno de 92, acima de 90% de atendimento SUS, né? Então, uma parte muito pequena é convênios e particulares. Então, assim, se o SUS é responsável por 90% dos atendimentos do hospital e o SUS é deficitário, isso quer dizer o quê? Que o nosso hospital vai ser deficitário? Então o que a gente tem que tentar regular um pouquinho melhor isso. E claro que a população só vai passar a acreditar no hospital se o hospital tiver uma qualidade de atendimento melhor. É isso que a gente tem que trabalhar. E a prefeitura, o serviço, a administração municipal, enquanto contratante desse serviço, eu assinei lá o contrato, eu quero atendimento da minha população de urgência e emergência. Eu tenho que ir lá e cobrar se o contrato está sendo cumprido. Se o atendimento que eu contratei ali está sendo de qualidade. Então essa é a função do administrador. Bom, agora, aqui está chegando bastante pergunta aqui, vamos tentar sair um pouco dessa questão da saúde e partir para outras áreas, né? Nós sabemos que o que promove a geração de emprego e renda em qualquer cidade é aquilo que ela produz, né? Tanto em produtos como em serviços, é aquilo que ela oferta, é o mercado, né? E uma pergunta que chegou aqui é se vocês dois têm algum projeto, né, já em mente para aquecer a economia de Imbituba, para fazer que gere mais empregos na cidade, né? Querendo ou não, há desemprego em Imbituba como em qualquer outra cidade, né? Em Imbituba, se eu não me engano, o índice de desemprego está em 8%, né? O que na minha opinião é alto, né? Então há algum projeto de vocês nesse sentido de gerar mais empregos na cidade? Bom, eu vou tomar a vez, passou a saúde, vou falar agora de promover emprego e renda. Agora é a vez do Zé Alencar. Em primeiro lugar, eu quero dizer que isso foi o meu sonho e foi o fator determinante de eu voltar para Imbituba. Promover a geração de emprego e renda e riqueza na cidade. Como fala a nossa colega aqui eles e ela, não tem almoço? Não tem almoço grátis. Grátis, bom. Para toda a receita tem a despesa, básico, né? Seja para saúde, para infraestrutura, para o social, para a educação, todo o dinheiro que vem, que é necessário para manter a necessidade básica da cidade, ele vem na arrecadação de impostos. O poder público não produz dinheiro, quem produz é a iniciativa privada. Isso eu acho que é um fator já resolvido e página virada, né?
Eu acredito muito que, tendo uma consciência do que queremos para a cidade, e de forma queremos isso, nos permitirá projetar uma cidade que será competitiva, será eficiente e gerar oportunidade a muita gente. Por exemplo, nós temos aqui uma área industrial que para mim não é área industrial, que quando a Casan passou para o município, que o município tirou da Casan a concessão, a Casan tem um compromisso que em 6 meses ia colocar água na área industrial. Fazem quase 3 anos que a Casan não está mais aí, está no município, e cadê a água na área industrial? Como é que vamos fomentar o crescimento se o mínimo de dignidade não nos damos para as empresas que aqui se instalam? Então tem que pensar. A nossa administração pública tem que mudar o foco dela e tem que ter um compromisso real com o crescimento da cidade e não com reeleição de políticos. Mas agora não é mais a Casan, agora é a Serrana, né? Não, é município. A Serrana só é um prestador de serviço. O responsável é a administração pública. Se não tem água na área industrial, o responsável é a administração pública. Se não tem água em qualquer lugar do município, o responsável é a administração pública. E eu faço um desafio a qualquer imbitubense. Calcula quanto que arrecada e quanto paga para prestador de serviço, vê o quanto sobra e procura o dinheiro no caixa público, vê se tem. Que eu não encontrei até hoje esse dinheiro. Porque na obra não está. Eu não vi esgoto, eu não vi saneamento básico, eu não vi nenhuma rede nova de água para chuva, fluvial, captação de água fluvial para conter enchentes. Eu não vi rede de água nova. Mas se mostrar, quem sabe eu vou ver, né? Me mostre, por favor, eu peço. Bom, eu e o Júnior conversando sobre isso, e o Júnior Zaga, o que tu acha? Em primeiro lugar, sabemos que o piso salarial, ele é pago mediante o acordo dos sindicatos. Agora tu imagina um cidadão que mora lá no extremo sul do município, se deslocar até Nova Brasília para trabalhar nem sempre tem horário de ônibus. Que é outro problema. Mas é um problema do poder público. E nem só da empresa. Tu quer ver uma coisa? Tu sabia que existe um monte de isenções que não pagam a passagem de ônibus, mas o ônibus vai igual, ele tem um custo. E esse custo das isenções, ele é rateado por nós que usamos, por exemplo. Não existe almoço grátis. Isso foi falado aqui no programa. É isso aí. Então, por exemplo, vamos supor, os professores têm ônibus gratuito. Não, mas o compromisso é do município dar Vale Transporte. Como na minha empresa, eu dou Vale Transporte. Mas é descontado 6% do funcionário. Correto. Aí o município faz o liminar o seguinte: a partir de hoje, radialista não paga mais ônibus. Tá, mas não paga uma ova. Alguém vai pagar. Que vai ser o usuário. Vai aumentar o custo do usuário. Então isso é um engano. Então às vezes o poder público transfere o compromisso para uma empresa que tem uma concessão. E como é que fica a situação? Então temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Mas, como eu falei, lá na Roça Grande, na Bela Vista, no extremo sul do município, não tem um horário de ônibus, digamos, condizente para isso. Mesmo assim, o valor do ônibus, em relação ao salário, vai impactar muito pelo Vale Transporte. A empresa vai tentar botar alguém que mora perto da empresa. Normal, isso é digno, é lei de procura e oferta, lei de mercado, né, regulador, né? Imagina se nós conseguimos fazer um pequeno polo industrial no sul do município. Aquele povo local vai ter onde trabalhar, vai ter onde ter sua renda e vai gastar menos para trabalhar, porque não tem que se locomover, às vezes por não ter onde, vem de moto, tem o custo da moto, vai usar menos o hospital, vai estar mais perto de casa. É importante. Da mesma forma, no extremo norte do município, um pequeno polo industrial, né? Uma incubadora de empresas, porque falam em trazer Simolai e BMW. Alguém viu onde instalou em Bituba, não? São hipócritas, são mentirosos. Querem enganar quem com essa conversa? Gente, funciona assim, ó. O município detém ISS, que é Imposto sobre o Serviço, e IPTU. Isso ele detém, ele pode dar isenção ou benefício para alguma empresa. Fora isso, o ICMS e outros impostos é o ente estadual ou o federal que tem o poder em cima. E quando veio uma grande empresa que tem a BMW, foi para onde? Lá para Araquari, Joinville. Por quê? O governador da época era de lá. Da mesma forma que está vindo para o Brasil, a Sinoturk, uma indústria de caminhão, vai estar lá, sabe onde? Em Lages. Por que Lages? Sabe responder, não? Não é que é o governador mesmo? Eu acho que é de Lages. Bom, eu quero dizer o seguinte... De Lages. Agora a gente está ligando os pontos. Então, gente,
governador de Imbituba. Então, gente, poxa, temos que pensar um pouco melhor. Nós somos obrigados a ser coerentes com as coisas. Para a cidade crescer com polo industrial, um trabalho de base, incubadora de empresas. Porque isso precisa do quê? Do Sebrae, que é parceiro, do núcleo de contadores para o treinamento. Essa empresa começa a crescer, a gente faz um galpão maior, que divide modulado e proporcionando ao cara um aluguel, o município cobrar um aluguel mais barato daquele pequeno empresário, mediante a quantidade de emprego que ele gera. Já mudou a conversa. Então, tem outra área, que nesses locais mais fora do centro, que é mais barato o terreno, é mais fácil conseguir fazer desenvolvimento da cidade de forma justa e homogênea. Vai dizer o quê? Olha, vai ter um terreno de comodato, que o senhor bota a sua indústria aqui, e enquanto a sua indústria estiver aqui, o senhor não paga, o terreno é gratuito para o senhor. A gente começa a fomentar o crescimento com base sólida, com empresários que aqui vão se criar raízes, com a mão de obra que vai se qualificar para aquela empresa. E aí sim, gente, nós vamos ter um crescimento para que a cidade cresça, proporcionar oportunidade de renda a muita gente. E como fazer isso? Isso é fácil, é ação pública. Isso é obrigação do Estado, do município. Isso nós podemos fazer. Qualquer cidadão, tendo foco, tendo isso como objetivo, não está na política por reeleição, por sacanagem, esquecer de lutar pela população de verdade. O erro que o nosso político em Imbituba, ele está atrelado à parte provinciana, cultural, imbitubense, que tinha um porto e uma cerâmica, que tudo nos supria, tudo nos dava na época, onde o emprego não era por qualificação, era por indicação, e passamos a deixar de ter uma semente plantada para hoje ter uma cidade com uma força industrial, uma cidade forte economicamente, que estaria todos os filhos de Imbituba aqui com direito à oportunidade, à renda, e não tem a necessidade de que, tipo eu, tive que ir embora daqui por não ter aqui a condição digna de viver. Então, gente, é possível. Eu defendo que Imbituba tem que ter urgentemente uma incubadora de empresas e conseguir descentralizar o crescimento de forma que se dê oportunidade em todos os lugares de Imbituba para promover o comércio, o emprego e a renda. E é importante, o Zaga colocou isso, né, sendo enfático, né, na questão política, a gente tem que parar de olhar para o próprio umbigo. E eu tenho dito para o Zaga que a próxima administração, a gente não tem mais reeleição, isso é um fator positivo. Muito importante. A gente vai ter 4 anos de administrar, mas a gente não pode pensar nos 4 anos que a gente vai administrar. A gente tem que pensar na cidade para os próximos 20. Né? E aí, assim, esses frutos que a gente vai plantar, né? Se a gente conseguir uma incubadora de empresas aqui, de repente a gente vai começar a colher frutos, não vão ser em 4 anos, talvez em 5, talvez em 10, mas se alguém fomentar isso, né? A coisa começa a ser feita. E por isso que é importante a gente começar a trabalhar pensando no futuro. Eu tenho dito para o Zaga sempre, a gente tem que administrar para preparar o crescimento da nossa cidade nos próximos 20 anos. Porque, na verdade, quando a gente percebe que de eleição para eleição, os que estão no cargos, eles parece que, em vez de entregar a prefeitura melhor, entregam pior. Então, assim, justamente o que eu custa acreditar é que as pessoas se candidatam para o bem da população. Bom, se tu me permite, eu quero debater um negócio muito sério. Aqui na minha frente, ao meu lado, desculpa, temos aqui um médico. Foi o primeiro lugar na UFSC de medicina, cardiologista, certo? Renomado, poderia escolher estar em qualquer cidade desse país exercendo a sua atividade e teria com certeza um ganho financeiro muito maior que ganha hoje em Imbituba, até pela quantidade de clientes particulares, etc e tal. Estamos certo? Bom, optou em morar em Imbituba e aqui exercer a sua atividade profissional e aqui criar os seus filhos e manter sua família. Vive aqui. Mas mesmo aqui ele tem uma vida digna, justa. Não depende do salário de prefeito, conselho com médico, ele ganha muito mais. Você divide comigo, não, doutor? Bom, da mesma forma, eu sou formado em administração, tenho empresas em Florianópolis, em São José, Palhoça, Osório, no Rio Grande do Sul, e poderia a minha empresa
a Encore, que está aqui em Imbituba, a Blocel, que estou construindo aqui em Imbituba, que é outra empresa nova que estou fazendo, está em qualquer cidade. Eu vendo muito pouco para Imbituba. Pelo contrário, eu não vendo 5% da minha venda para Imbituba, do que eu produzo. Eu acho que não dá 1% na verdade, tá? Para não dizer. Então o que acontece? Nós estamos aqui por opção. Opção, nós amamos a terra. A gente curte, a gente gosta daqui. A gente vive a cidade. A gente come nos restaurantes da cidade, a gente caminha pela cidade, curtimos a lagoa aqui do Mirim. Nós vivemos aqui. Amamos isso aqui. Nós estamos nessa cidade por opção. E estamos indo para a política, nos colocando à disposição da população imbitubense como uma opção, não como meio de vida. Essa que é a diferença. Até agora, se você estudar o histórico de todos os políticos que passaram por Imbituba, tu vai detectar essa diferença que é muito grande. Tu está vendo duas pessoas que estão se colocando à disposição da cidade de Imbituba, da população de Imbituba, para doarem de si. Doarem. Tentando fazer algo diferente para a cidade. Aqui não tem necessidade do salário. Por mais que, vamos dizer que eu vou ser hipócrita, ou até mesmo boçal dizer isso, eu não iria trabalhar para a prefeitura por R$5.000 nunca na minha vida. Pô, eu tenho uma empresa que paga salários muito maiores que esse para muitos funcionários. E eu estou me predispondo a, se assim, entender a cidade e contribuir com a cidade para colocar minhas ideias. Colocar o meu conhecimento, colocar isso sobre indústrias, forma de fazer o crescimento industrial, a capacitação de emprego, a criação de oportunidade para a cidade. Então nós temos, e o Júnior eu sei que não é diferente, porque eu tenho certeza que se assim for, e se nós realmente passarmos a porteira para assumir a administração, ele não vai querer se perpetuar na política, porque não é o nosso perfil. Nós temos outro perfil. Nosso perfil realmente é fazer o que a gente faz bem. Só que nós estamos aqui pelo nosso conhecimento e por ter observado, sendo críticos, tantas coisas, tantas necessidades, tantas mazelas que a cidade precisa, que não são atendidas, que nós, tipo você, se indignamos. Deu, basta. Vamos tentar se unir e fazer algo, porque é impossível aguentar como está. É impossível. E aí, se você me perguntar o seguinte, pô, Zaga, então eu não entendi mais nada. Ele é médico, tá com a vida resolvidinha, tu tá legalzinho, beleza? O que vocês querem? Não entendi. O que nós queremos é isso. É dizer um basta. Queremos é que a cidade tenha uma vertente, uma linha diferente. E tenho certeza, sem sombra de dúvida, se Imbituba experimentar, se permitir experimentar a população de Imbituba, uma administração realmente íntegra, honesta, em prol da cidade, com fundamentos firmes no crescimento, sonhando com a Imbituba diferente, jamais essa cambada de político de carteirinha, que está sempre aí pendurado igual a Tarzan em cipó, em cargo público, vai ter mais espaço em Imbituba. Nós vamos passar a ser exigentes, porque quando a gente conhece algo melhor, a gente não quer o pior mais. A gente quer algo melhor de verdade. Então Imbituba merece experimentar algo diferente, algo melhor, para dar um basta a essa politicagem que tem se instalado em Imbituba por tantos anos. Chegou uma pergunta, faltam 2 minutos para encerrar o programa, mas eu vou fazer essa pergunta mesmo assim. Um ouvinte está perguntando qual é a opinião de cada um de vocês individual sobre a administração do atual prefeito Jason Cardoso. Complementando aí o que o Zaga falou e o que a gente vai ganhar com isso. O que a gente vai ganhar é uma consciência tranquila e no futuro, se alguém daqui a 20, 30 anos, de repente o meu filho com a minha idade chegar a olhar alguma coisa que a gente olhar alguma coisa que a gente fez assim, pô, meu pai foi um cara legal, mudou a história dessa cidade, meu pai e o Zaga fizeram uma grande administração e mudaram Imbituba, né? Então isso é o que a gente ambiciona, né? Talvez a minha grande ambição seja essa, deixar um legado, deixar um marco. Com relação à atual administração, eu acredito, não sei a colocação do Zaga, mas eu acredito que o Jason, ele teve uma linha de profissionalização na administração municipal, né, na gestão das contas, né, e isso ele prega e fala sempre, né, que vai entregar a prefeitura em dia. Que bom, né, que vai entregar a prefeitura em dia, e eu acho que isso tem que ser ressaltado, né, como uma qualidade. Mas outro dia alguma pessoa colocou assim,
mas não adianta ter dinheiro no caixa da prefeitura e o serviço não funcionar. Né? Então a pessoa está descontente com o serviço de ônibus, com o serviço de água, né? O nosso distrito industrial está ali há mais de 10 anos e o Zaga, para ter a empresa dele, ele teve que captar água, ele teve que botar luz, né? Então que estímulo é esse ao crescimento que a gente está dando? Então essas coisas que a gente tem que começar a melhorar. A gente tem que, o que faltou foi trabalhar a infraestrutura da cidade para preparar a cidade para a gente poder ter uma vida melhor. E assim, às vezes os compromissos políticos que se assumem é que te impedem de fazer um trabalho melhor. Então, assim, eu e o Zaga, a gente tem batido muito nisso, né, de que a gente não é político profissional, a gente não tem compromisso com outras linhas, outras correntes, porque isso te poda a liberdade de fazer uma administração do jeito que tu quer. Às vezes tu tem compromisso com o partido A, com o partido B, com a ala do partido C, né? E aí tu tá dependendo do apoio daquele cara, do apoio do outro, tem que dar um cargo para um, cargo para outro. E aí hoje a gente tem entre cargos comissionados, né? E entre cargos e entre funções gratificadas, tu tem mais de 300 funcionários nessa situação, né? Às vezes não por necessidade, para bem do serviço público, né, mas para bem daqueles que te ajudaram a chegar lá. Aquilo tudo que a gente falou no início da conversa, do financiamento de campanha, dos apoios de campanha. Então é isso que a gente quer começar a mudar. A gente vai administrar profissionalmente a cidade, né, fazer com que as contas se mantenham em dia. Isso a gente tem que zelar, né, a prefeitura não pode gastar mais do que arrecada, a gente tem que manter isso em dia, né, mas valorizar o servidor público, né, aquele que trabalha realmente, fazer com que ele se sinta valorizado, se sinta bem ao ir trabalhar. Aquele que tem condição de ser um secretário, de ter uma função gratificada, vai ter. Não vamos perseguir ninguém se apoiou tal candidato, se apoiou aquele, se é afiliado nesse partido ou naquele. A gente não tem esse perfil de perseguir. Eu sou médico lá, trabalho na minha clínica, nunca exigi ninguém de botar um plástico meu ou de qualquer candidato no carro, nunca perguntei em quem votaram, onde votam, né? Então eu acho que a liberdade a gente tem que começar dentro de casa. E essas coisas que a gente vai tentar instituir na nossa cidade para que a nossa administração seja realmente profissional. A gente tem que cuidar daquilo que a gente tem que cuidar e no mais atrapalhar o mínimo possível. Bom, respondendo a pergunta do ouvinte, eu quero dizer o seguinte, ouvinte, ou vocês aqui, saiam ali do Bradesco da esquina, Imbituba é uma cidade turística, né? Tem de ser turística, tem esse anseio, essa ambição. Saiam da esquina do Bradesco e caminhem até a praia da vila, pela calçada. Tentem pegar depois e ir com uma criança num carrinho. Imagina um idoso ou um portador de deficiência física. Ele não vai até a praia, ele sofre para ir até a praia. Imagina uma cidade que fala turística, que quer fazer reciclagem de lixo, que isso hoje em dia é o básico. É o básico, cidade básica. Aonde temos numa esquina uma caixa com lixo orgânico e na outra esquina, no meio da rua, do plástico, por exemplo. Imagina uma pessoa de 70 anos, ou uma criança, que o pai mandou botar o lixo na caixa, atravessar a rua onde passa um veículo, ou uma moto, para levar um saco de lixo aqui e outro lixo lá na outra esquina. Isso é boa administração? Isso é pensar no ser humano? Penso eu que o Jairson financeiramente foi eficiente pelo que eu ouço falar. Com certeza em janeiro eu vou descobrir isso quando lá nós estivermos. Mas, será que foi tão eficiente assim? Eu acho que o Jairson não foi ousado. Eu gosto do Jairson, uma boa pessoa, é um cara bacana, mas não foi ousado. Faltou usar, faltou inovar, faltou escutar as pessoas, faltou andar de pé na estrada. E no bairro, escutar os empresários da industrial, escutar o cidadão que mora no bairro, escutar o turista que aqui vem, ver o que ele busca, o que ele precisa. Então acho que o Jairson pode ter sido um bom administrador da parte financeira. Não vou discutir isso porque eu não posso, eu só tenho a falar o que eu ouço que ele propaga. E eu respeito, acho que ele é um cara verdadeiro, né? Tenho certeza que é. Mas eu acho que o Jairson, ele não usou, não inovou, ele não escutou a necessidade das pessoas. Ele não fez um governo humano, ele não tem feito um governo para a cidade, para o cidadão e para o crescimento da cidade de verdade. Então penso eu que o Jairson teve um pecado capital da administração dele.
foi não ouvir as pessoas para tentar entender os anseios delas, as necessidades, que isso eu tenho certeza que nós vamos fazer. E outra coisa muito grave foi ele não ter a coragem de ousar, de inovar. Então a cidade precisa disso, gente. Precisa ser oxigenada. Precisamos de esperança, de atitudes proativas para que proporcione o crescimento. Esperança a gente já tem há muito tempo. Mas falta a prática. Mas falta, realmente falta o propulsor, o combustível para alimentar a tua esperança. Assim, porque o politiquês que a gente escuta, isso aí eu tô acostumada. Eu já venho escutando isso há muito tempo. É bom, eu quero ver funcionar. E é bom tomar um cuidado com a esperança, porque dizem que ela é a última que morre, né? Bom, mas pode ser a primeira que mata. Mas tu viu nos detalhes que eu falei? A questão de onde colocar a lixeira. Sim, assim, toda essa estrutura tá errado. De governo, de administração, ela tem que ser funcional. Humana, tem, né? Tem que funcionar. Assim, e onde é que está a funcionalidade de tudo? Eu não vejo. Eu vou no posto pegar alguma coisa, não tem. Aí, assim, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu fui no posto pegar fitas de medição de diabetes para minha mãe. Então, assim, não tinha naquela semana. Aí só ia chegar na outra. Aí chegou o dia que chegou. Fui lá. Eles tinham recebido 80 caixinhas. Sabe quantas pessoas tem cadastrada? 800 pessoas. Então, quem pegar, pegou. Quem não pegar, arca. Sabe quantos que é uma caixinha? R$180. Então, assim, falar, a gente escuta falar. Eu quero ver funcionar. Bom, só tem um jeito de funcionar, de saber. É acreditar, né? Pode ser diferente e dar um... E é isso que eu estou fazendo aqui, ação política, porque assim como eu tenho aqui a capacidade de estar falando a minha opinião e mostrando que dá para melhorar a nossa situação, as outras pessoas também têm que ter essa capacidade de dizer que está ruim. Gislaine, desculpe interromper, mas já estão... Sim, já passou. No WhatsApp. Já estouramos o tempo em 7 minutos, só acredito que foi uma conversa muito proveitosa, né? E aqueles que, né, não tiveram aqui a pergunta feita aqui, eu vou depois encaminhar por e-mail, né, tanto para o Zaga como para o Dr. Rosenvaldo, e pego a resposta e repasso a resposta de todos, a resposta deles para vocês. Bom, quero agradecer a presença dos dois aqui, né? Como eu disse, foi proveitosa e lógico que durante todo o pleito eleitoral, né, nós vamos acompanhar tudo isso e o espaço da rádio vai estar aberto para vocês e também para outros pré-candidatos, né, que nós já vamos começar a convidar conforme determina a lei eleitoral. Mas, doutor Rosenvaldo, muito obrigado. Obrigado, e eu acho que, como eu estava falando da democracia, né, a democracia participativa, a conscientização política, que é o que vocês fazem aqui, procuram fazer, é o mais importante. Eu acho que talvez o caminho para a gente sair do local que a gente se encontra é começar a gente a pensar na hora de votar, né, evitar com que outros interesses guiem o nosso voto e a gente realmente pensar naquilo que é melhor. É por isso que a gente muda, tem a oportunidade de mudar a cada 4 anos, né, para a gente tentar mudar essa situação que a Gislaine colocou aqui. Nós, nessa eleição, eu e o Zaga, tendo o apoio do nosso partido aí nas convenções, a gente vai se colocar como opção de mudança. E aí é uma opção das pessoas que vão decidir lá no dia 2 de outubro. Zaga, muito obrigado. Bom, eu agradeço a oportunidade, Alisson. Eu sou ruim de nome, né? Gislaine, eu acho que eu não sigo você por nem no meu grau. Eu sou administrador. Então, Gislaine, obrigado pelas perguntas, Alisson, Alexandre. Eu quero dizer o seguinte, ouvintes aqui da NBC, sonhe, porque sonhar é possível. E quem sonha e acredita e tem a força de vontade, ele conquista seus sonhos. Eu sou filho de uma
enfermeira que virou cozinheira, de um pedreiro, e hoje, segundo falam as línguas da cidade, estou entre os maiores empresários da cidade e do estado, com empresas em vários locais, indústrias, né? Então, se eu conseguir chegar lá, será que nós todos juntos não conseguimos melhorar Imbituba? Pense nisso. Um grande abraço a todos. Alexandre? Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Eu acho que vai ter que ter uma segunda conversa, porque foi bem produtiva mesmo. Agradeço a todos, agradeço aos meus colegas de mesa, agradeço aos convidados. Até o próximo. Gislaine? Então, eu agradeço a todos os ouvintes e desejo a todos um ótimo final de semana e agradeço aos participantes pela disponibilidade, e também eu acho que o Dr. Rosenwald está na sigla errada. Bom, muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora, e sábado que vem, a partir das 11 horas, teremos mais